Shalom! Tudo bem? Eu sou a pastora Isa Pamplona, da Missão Apostólica Kadosh. Nosso livro é Juízes e o capítulo 3. Ora, estas são as nações que o Senhor deixou, para por elas provar Israel, tantos quantos em Israel não tivessem conhecido todas as guerras de Canaã, somente para que as gerações dos filhos de Israel pudessem saber e ensiná-los à guerra, pelo menos aos que antes nada sabiam, a saber, 5 senhores dos filisteus e todos os cananeus e os sidônios e os heveus que habitavam no monte Líbano, desde o monte Baal-Hermon até a entrada de Amate. Eles haveriam de provar Israel através deles, para saber se eles obedeceriam aos mandamentos do Senhor, os quais ele ordenou aos seus pais pela mão de Moisés. E os filhos de Israel habitaram no meio dos cananeus, heteus, amorreus, ferezeus, heveus e jebuseus. E eles tomaram suas filhas por esposa e deram suas filhas aos seus filhos e serviram aos seus deuses. E os filhos de Israel fizeram o mal aos olhos do Senhor e se esqueceram do Senhor seu Deus e serviram Baalim e os arvoredos. Portanto, a ira do Senhor se acendeu contra Israel e ele os vendeu à mão de Cusã-Risataim, rei da Mesopotâmia. E os filhos de Israel serviram a Cusã-Risataim durante 8 anos. E quando os filhos de Israel clamaram ao Senhor, o Senhor levantou um libertador para os filhos de Israel, que os libertou. Otiniel, filho de Kenaz, o irmão mais moço de Caleb. O Espírito do Senhor veio sobre ele, e ele julgou Israel, e saiu para a guerra. E o Senhor entregou Cusã-Risataim, rei da Mesopotâmia, em sua mão. E a sua mão prevaleceu contra Cusã-Risataim. E a terra teve descanso por 40 anos, e Otiniel, filho de Kenaz, faleceu. E os filhos de Israel novamente fizeram o que era mal aos olhos do Senhor. E o Senhor fortaleceu Eglon, rei de Moabe, contra Israel, porque eles haviam feito mal aos olhos do Senhor. E ele reuniu para si os filhos de Amon e Ameleque, e foi e feriu Israel, e possuiu a cidade das palmeiras. Então, os filhos de Israel serviram a Eglon, o rei de Moabe, por 18 anos. Mas, quando os filhos de Israel clamaram ao Senhor, o Senhor lhes levantou um libertador, Eude, filho de Gera, uma benjamita, um homem canhoto. E por ele, os filhos de Israel enviaram um presente a Eglon, rei de Moabe. Mas Eude fez para si um punhal, que tinha 2 gumes, de 1 côvado de comprimento. Ele o cingiu debaixo de suas vestes, sobre a coxa direita. E ele trouxe um presente para Eglon, rei de Moabe. E Eglon era um homem muito gordo, e quando ele terminou de oferecer o presente, ele despediu as pessoas que carregavam o presente. Mas quando ele mesmo voltou-se novamente das pedreiras que ficavam junto a Gilgal e disse: "Tenho um recado secreto para ti, ó rei", que disse: "Guarde silêncio". E todos os que estavam perto dele se retiraram da sua presença. E Eude veio até ele, e ele estava sentado em um salão de verão, que ele mantinha para si apenas. E Eude disse: "Tenho uma mensagem de Deus para ti". E ele se levantou do seu assento. E Eude estendeu à frente a sua mão esquerda, e pegou o punhal da coxa direita e o cravou na sua barriga. E o cabo também penetrou depois da lâmina, e a gordura se fechou sobre a lâmina, de modo que ele não conseguiu retirar o punhal da sua barriga, e a sujeira saiu. Então Eude seguiu para o pórtico e fechou as portas do salão sobre ele e as trancou. Quando ele saiu, os seus servos chegaram, e quando viram, eis que as portas do salão estavam trancadas, e disseram: "Certamente ele cobre os seus pés na sua câmara de verão". E eles esperaram, até ficarem envergonhados. E eis que ele não abria as portas do salão, por isso pegaram uma chave e as abriram. E eis que o seu senhor estava caído morto em terra.
E Eude escapou enquanto eles esperavam, e passou além das pedreiras e escapou para Seirá. E sucedeu que, quando chegou, ele soprou uma trombeta no monte de Efraim, e os filhos de Israel desceram com ele do monte, e ele diante deles. E ele lhes disse: sigam-me, pois o Senhor entregou os vossos inimigos, os moabitas, na vossa mão. E eles desceram após ele e tomaram os vales do Jordão em direção a Moabe, e não permitiram que nenhum homem as atravessasse. E eles mataram de Moabe, naquele momento, cerca de 10.000 homens, todos robustos, todos homens de bravura, e dali não escapou um homem sequer. Então Moabe foi subjugado naquele dia sob a mão de Israel, e a terra teve descanso por 8 anos. E depois dele foi Sangar, filho de Anate, que matou 600 homens dos filisteus com um aguilhão de boi, e ele também livrou Israel.